Olá! A sequência de vídeos sobre comparação de médias explorou técnicas estatísticas para verificar se uma variável numérica possui a mesma distribuição em duas populações, independentes ou não, assim como a determinação do intervalo de confiança para a diferença de médias entre as duas populações. Nessa sequência de vídeos, vamos generalizar o problema de comparação de médias para 3 ou mais grupos ou populações. As técnicas que vamos explorar nessa sequência são conhecidas em conjunto como análise de variância. ANOVA. Da mesma forma que na sequência de vídeos anterior, vamos lidar com dois tipos de situações: quando os grupos são independentes e quando os grupos são dependentes. Esses autores realizaram um estudo prospectivo onde avaliaram os níveis de ácido fólico em microgramas por litro nas células vermelhas em pacientes com bypass cardíaco que receberam 3 métodos diferentes de ventilação durante a anestesia. Esses dados estão disponíveis nesse conjunto de dados do pacote ISWR. Aqui visualizamos o conteúdo do conjunto de dados e os 3 métodos de ventilação são óxido nitroso e 50% de oxigênio continuamente por 24 horas, óxido nitroso e 50% de oxigênio somente durante a operação e 35 a 50% de oxigênio continuamente por 24 horas. Esse slide mostra o diagrama de strip chart dos valores de ácido fólico para os 3 métodos de ventilação. E abaixo vemos as médias, os desvios padrões, as distâncias interquartil, o mínimo, percentil 25%, percentil 50%, a mediana, percentil 75%, o máximo e o número de observações em cada método de ventilação. Vemos que os níveis de ácido fólico tendem a ser maiores no primeiro método e menores no segundo método. Nesse problema, o ácido fólico, que é a variável numérica, cujas médias estão sendo comparadas em 3 populações, é chamada de variável resposta ou variável dependente. A variável categórica que distingue as diversas populações ou os diferentes métodos de ventilação em estudo é chamada de fator, tratamento, variável independente ou variável explanatória. Estamos interessados em responder as seguintes perguntas: os diferentes níveis do fator em estudo resultam em diferenças de médias na variável resposta? Se sim, como quantificar essas diferenças? Esse é o tipo mais simples de análise de variância e é conhecida como análise de variância com um fator, onde uma única fonte de variação é avaliada em mais de 2 amostras independentes, sendo uma extensão do teste T para 2 amostras independentes. A análise de variância com um fator é utilizada para testar a hipótese nula de que as distribuições da variável resposta em cada nível do fator em estudo é a mesma, e também para obter intervalos de confiança para contrastes entre as médias da variável resposta nos diversos níveis do fator. No exemplo que estamos utilizando, a ANOVA pode ser utilizada para verificar se as médias do ácido fólico são as mesmas em cada método de ventilação e, eventualmente, estabelecer intervalos de confiança para diferenças das médias entre os diversos métodos. Vamos supor que desejamos calcular os intervalos de confiança das diferenças de médias de ácido fólico para cada par de métodos de ventilação. Supondo que o ácido fólico estivesse normalmente distribuído nas populações submetidas aos 3 métodos de ventilação, uma primeira ideia seria calcular o intervalo de confiança para a diferença de médias de ácido fólico em cada par de métodos de ventilação usando a distribuição T de Student, como vimos na sequência de vídeos de comparação de médias entre 2 grupos independentes. Assim, adotando o nível de confiança 1 menos alfa, e calculando o intervalo de confiança para a diferença de médias de ácido fólico entre esses 2 grupos de tratamento,
Isso implica que a probabilidade deste intervalo de confiança conter a verdadeira diferença de médias de ácido fólico entre esses dois grupos é igual a 1 menos alfa. Analogamente, para os outros dois intervalos de confiança, a probabilidade de cada intervalo conter a diferença de médias vai ser igual a 1 menos alfa. Porém, a probabilidade de os três intervalos de confiança conterem as reais diferenças de médias em cada par de grupos simultaneamente vai ser igual a 1 menos alfa vezes 1 menos alfa vezes 1 menos alfa, que é igual a 1 menos alfa ao cubo. Por exemplo, se alfa é igual a 5% ou 1 menos alfa é igual a 95%, a probabilidade de os três intervalos de confiança conterem as reais diferenças de médias entre os três pares de métodos de ventilação simultaneamente vai ser igual a 0,95 elevado a 3, que é igual a 86%, e não 95% como gostaríamos. Esse é o problema quando múltiplas comparações são realizadas, especialmente quando são realizadas de maneira exploratória, sem terem sido previamente planejadas. Nesse exemplo, o mais adequado seria realizar um único teste para verificar se existe alguma diferença entre os métodos de ventilação tomados em conjunto. Caso o teste indique que as médias sejam diferentes, então uma análise mais detalhada seria realizada para determinar onde estão essas diferenças e calcular os intervalos de confiança de tal forma que, em conjunto, tenha o nível de confiança desejado. Esses são os objetivos da análise de variância. No próximo vídeo, vamos ver como aplicar a análise de variância em problemas desse tipo. Até lá!